Hoje, existe uma infinidade de igrejas cristãs. Essas igrejas cristãs, que a cada momento surgem e que vão fazer as suas próprias leituras a respeito do Antigo ou do Novo Testamento, só é possível que essas igrejas existam porque houve uma ruptura significativa num passado não tão remoto que criou a possibilidade de igrejas cristãs fora, instituições cristãs fora da Igreja Católica se afirmarem como caminhos possíveis para se chegar ao paraíso. Eu estou falando das reformas que foram chamadas de reformas protestantes, mas que são consideradas reformas religiosas fundamentais, que originaram três grandes religiões, ou melhor dizendo, três grandes igrejas cristãs, das quais surgiram outras tantas. A Igreja Luterana, a Igreja Calvinista e a Igreja Anglicana. O nosso encontro de hoje é sobre as religiões protestantes ou as reformas religiosas do século XVI. Se liga aí! Esse assunto é um assunto muito simples. Para a gente entender por que ocorrem reformas tão importantes na história do cristianismo ocidental, a gente precisa entender um pouquinho do contexto do século XVI. Século XVI é uma época em que os reis estão cada vez mais fortes, as monarquias nacionais estão se fortalecendo. A Igreja Católica, como instituição, ainda exerce influência sobre várias regiões na Europa, especialmente numa região que a gente chama de Sacro Império Romano-Germânico, um vasto território que compreendia desde regiões da Dinamarca até o norte da Itália. Existia uma autoridade política nessa região, que era o imperador, e que tinha a sua autoridade chancelada pela figura do Papa, ou seja, pela Igreja Católica. Ainda o século XVI é marcado pelo resultado das navegações, pelo resultado do Renascimento, e por uma série de transformações reais, concretas, no mundo material, no mundo econômico. Essas transformações fizeram com que uma classe social se fortalecesse, a burguesia, e essa classe social com novas necessidades do ponto de vista da sua perspectiva de vida, da forma de ver o mundo material e o mundo espiritual, acaba não conseguindo mais se enxergar naquele modelo de religiosidade cristã medieval, que é baseada na austeridade, na simplicidade, no sofrimento. E aí esse cenário todo que nós estamos vendo, que é o cenário do século XVI, é o cenário propício para que, a partir da manifestação de um clérigo, Martin Luther, um professor de teologia da região de Wittenberg, na Universidade de Wittenberg, que resolve criticar algumas práticas que a Igreja Católica vinha fazendo e, consequentemente, abre espaço para uma ruptura. A gente está falando da Reforma Luterana. Então a nossa história começa com a Reforma Luterana porque ela é a primeira a dar o passo no sentido de romper com a Igreja Católica Romana. Ela não rompe com o cristianismo, não rompe com o Deus cristão, muito pelo contrário. Ela faz um retorno ao cristianismo mais fundamental, ao cristianismo mais primitivo, vamos dizer assim. Então, um resumo dessa história, do surgimento da Igreja Luterana, pode começar com o ano de 1517, quando, diante de algumas práticas da Igreja Católica, Martinho Lutero escreveu as suas famosas 95 teses. As críticas principais eram contra a prática da venda de indulgências, que é a venda de perdão, ou a venda de salvação no paraíso, e algumas práticas paralelas, como o enriquecimento ilícito de alguns clérigos, a vida mundana dos padres que frequentavam prostíbulos ou que viviam de forma muito luxuosa, ostentando riqueza e conforto, numa sociedade predominantemente pobre, miserável. Além disso, as 95 teses tratam de questões teológicas mais fundamentais, trazendo de volta a ideia de que o caminho para chegar até Deus não é uma instituição. O caminho está relacionado à ligação entre o próprio fiel e Deus. É uma ligação direta do fiel
com o seu Deus, né? Então essa discussão teológica, essa discussão filosófica proposta por Lutero nas 95 teses e que foi pregada na porta da Catedral de Wittenberg com o intuito justamente de que isso fosse visto e discutido, as portas das igrejas nessa época são espaços para esse tipo de manifestação. Diante dessa realidade, a notícia acaba se espalhando na região e acaba chegando lá no centro da igreja, lá em Roma. Num primeiro momento, a igreja oficialmente não chega a punir Martinho Lutero, acaba tentando o diálogo, né? E o Martinho Lutero se posiciona não contra a igreja diretamente, mas contra essas práticas. É como se o Lutero entendesse que a sua manifestação é uma tentativa de salvar a igreja, de salvar a fé católica, a fé cristã. As coisas começam a ficar complicadas quando a igreja exige uma retratação pública de Lutero e exige que Lutero negue a sua própria obra, as suas próprias teorias. Lutero chegou, inclusive, a ter a sua obra publicada. Com certeza, a imprensa que tinha sido criada nessa época foi fundamental para a propagação das ideias de Lutero. As 95 teses viraram livretos que foram espalhados pela região do Sacro Império Romano Germânico. Isso gerou uma preocupação da Igreja Católica, porque é um crítico ao Papa, um crítico, ou melhor dizendo, às práticas da Igreja, que permanece ali impunemente. E a Igreja acaba decidindo tomar uma atitude mais concreta em 1521, quando reúne alguns nobres integrantes das autoridades políticas do Sacro Império Romano Germânico, junto com o próprio imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, na Dieta de Worms. Nessa dieta se decide então que Lutero deve ser excomungado da Igreja Católica, não é mais considerado católico. E o Lutero acaba recebendo asilo e proteção de um nobre do Sacro Império Romano Germânico, o Duque da Saxônia. Daí para frente, os conflitos religiosos começam a aparecer, aqueles que defendem Lutero, aqueles que são contra Lutero. Há uma brecha, inclusive, para que uma liderança religiosa, na figura do bispo Münster, acabe criando uma seita mais radical, a seita dos anabatistas, que vai pegar a pauta do próprio Lutero e ampliar essa pauta para questões sociais e para questões políticas, indo contra as relações feudais, indo contra o poderio dos nobres dentro do Sacro Império Romano Germânico, né? Mas, de fato, o que nós vamos ter de 1521 até 1529 é uma intensificação desses conflitos. Em 1529, o imperador Carlos V chama uma nova dieta, convoca uma nova dieta, a Dieta de Spira, na qual ele vai buscar, ou vai tentar buscar apoio dos outros nobres do Sacro Império Romano Germânico para combater o avanço das ideias de Lutero, que a essa altura já se propaga por várias regiões do Sacro Império Romano Germânico. Os nobres interessados em enfraquecer o poder do próprio imperador se posicionam muito mais a favor de Lutero do que a favor do imperador. Abandonam a reunião em protesto e daí teria vindo a expressão religião protestante ou igreja protestante, muito mais por uma questão política do que por uma questão religiosa. E aí na Dieta de Spira, fracassada, portanto, a convocação feita pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, a Dieta de Spira faz com que o Sacro Império Romano Germânico mergulhe em guerras religiosas que vão durar até 1555. Finalmente, muitos anos depois da criação da doutrina luterana, nesse meio tempo Lutero vai reescrever a sua doutrina, vai estabelecer os dogmas da sua igreja, vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, porque uma das defesas de Lutero é que todo fiel, todo cristão deve ter acesso direto à palavra de Deus. E aí, para isso, ele traduz a Bíblia do latim para o alemão para que as pessoas pudessem ler a Bíblia diretamente. E nesse meio tempo, então, se fortalece a fé cristã de Lutero, até que em 1555 é assinado um acordo que fica conhecido como Paz de Augsburgo, que estabelece o seguinte: cada príncipe, cada duque, cada rei, cada região do Sacro Império Romano Germânico vai poder escolher se quer permanecer vinculada à Igreja Católica ou se quer adotar a fé luterana. O princípio vai ser resumido numa frase: cujus regio ejus religio, que significa tal rei, tal religião.
Então cada príncipe, cada rei vai escolher a religião que quer dentro do Sacro Império Romano Germânico. Então, quer dizer, a princípio a paz de Augsburgo dá uma enfraquecida nesses conflitos religiosos dentro do Sacro Império Romano Germânico. Agora, o que acontece fora do Sacro Império Romano Germânico também é importante, porque depois que o Lutero promoveu a primeira ruptura com a Igreja Católica, criando sua própria igreja, outros indivíduos acabaram levando adiante essa ruptura. E aí nós temos dois exemplos fora da região germânica. Um é o João Calvino, que a partir dos seus estudos em teologia em Genebra, na Suíça, ele desenvolve a doutrina calvinista. E o Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra, e que cria uma nova igreja cristã, muito mais por questões políticas do que propriamente por questões dogmáticas religiosas. Então vamos pensar um pouquinho no João Calvino. Este jovem teólogo, ele tem uma visão um pouquinho diferente da teologia tradicional católica. Ele traz uma percepção de que a proximidade com Deus está ligada à prosperidade financeira, e ele vai romper aquela ideia que a Igreja Católica trazia de que o lucro, de criar a riqueza, a prática do juro, empréstimo a juro, seriam pecados. Então o Calvino traz essa ideia da predestinação da alma. A alma estaria predestinada ao paraíso e a prova dessa predestinação seria a prosperidade. Isso vai vir ao encontro das necessidades burguesas, que é essa classe social que está surgindo, que está se transformando justamente no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Então Calvino, com a sua doutrina, cria uma nova ética religiosa que vem muito a calhar para as necessidades morais dessa burguesia, essa classe que está crescendo. Por outro lado, o Henrique VIII tem problemas políticos, divergências políticas, porque ele não aceita a influência da Igreja Católica sobre a sua autoridade política dentro da Inglaterra, e ele tem uma questão pessoal que acaba sendo um fator aí, digamos, de eclosão dessa ruptura, que é o desejo do seu divórcio. Ele quer se divorciar da sua esposa, Catarina de Aragão. Ele já tem uma segunda esposa, a Ana Bolena, que ele pretende casar com ela. Então ele quer que o Papa lhe dê o divórcio com o argumento de que Catarina de Aragão não teria lhe dado um filho homem, um herdeiro, um varão. E o Papa, por negar este divórcio, acaba dando o motivo final para que Henrique VIII rompa com a Igreja Católica e crie sua própria igreja. Ele cria a Igreja Anglicana, que do ponto de vista dogmático não tem tanta diferença assim em relação à Igreja Católica, mas tem diferença porque passa a estabelecer que o chefe da Igreja Cristã na Inglaterra seria, dali para frente, o próprio rei. Henrique VIII estabeleceu isso através de um documento aprovado pelo seu conselho, o Ato de Supremacia de 1534. E a partir daí, então, a Igreja Cristã na Inglaterra passa a ser a Igreja Anglicana. Henrique VIII morre, é sucedido pelo seu filho, o Eduardo VI, que morre 8 anos depois e é substituído pela irmã mais velha, a filha do primeiro casamento, a Maria. A Maria I, ela restaurou o catolicismo por ser filha da Catarina de Aragão, que era extremamente católica. Mas a Maria também morreu e foi substituída por Elizabeth I, esta filha do segundo casamento de Henrique VIII, e com certeza a rainha mais importante ou mais famosa da história da Inglaterra. O período da rainha Elizabeth, que vai de 1558 até 1603, é o período de retorno do anglicanismo, da igreja anglicana criada por Henrique VIII. Até hoje a igreja cristã na Inglaterra é anglicana e a chefe da igreja na Inglaterra é a própria rainha, nesse caso a Elizabeth II. O importante dessas reformas religiosas é que elas criaram outros espaços para o desenvolvimento de outras doutrinas morais, porque a gente percebe que a doutrina moral cristã católica medieval não estava mais de acordo com as necessidades dessa nova realidade de uma classe social que busca a acumulação de capitais, de uma classe social que não tem um berço privilegiado porque não é nobre, mas que está ascendendo socialmente. Por último, a Igreja Católica ainda reage com o que a gente chama de contra-reforma, ou reforma católica, que se estabelece no Concílio de Trento, entre os anos de 1545 e 1565.
Nessa contra-reforma, os católicos vão reafirmar praticamente todos os dogmas tradicionais, como a infalibilidade do Papa, como a necessidade de uma intervenção, de uma intermediação do clero para que se chegue a Deus, a ideia de que a salvação se dá pela fé e pelas obras. Enfim, a igreja reafirma os seus principais dogmas. E como forma de combater ou minimizar o avanço do protestantismo, a igreja reabre o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, que estava desativado, é o que a gente vai chamar de Inquisição Moderna. A igreja cria ou incorpora uma nova ordem religiosa, a ordem jesuítica, criada por Dom Inácio de Loyola, que passa a ter a função de levar a fé cristã para o Novo Mundo, né? A gente está coincidindo esta fase com a expansão marítima europeia e com a colonização do Novo Mundo. E nós vamos ter outras decisões, como a criação do Index Librorum Prohibitorum, que é a lista de livros proibidos, que a igreja não faz questão de incentivar que as pessoas queimem, que as pessoas destruam, né, os livros que iriam contra os dogmas da igreja. A criação da catequização, o próprio catecismo, como forma de criar fiéis mais conscientes dentro da sua própria fé. A reafirmação do celibato clerical, né, os padres continuam não podendo ter relacionamentos, casamentos, né? E a Igreja Católica tenta se fortalecer a partir do que a gente chama de contra-reforma, certo? Então, as reformas são um movimento de ruptura com a Igreja Cristã tradicional, a Igreja Católica medieval, que fazem surgir novas igrejas cristãs. São as três raízes de outras tantas igrejas cristãs que existem espalhadas pelo mundo até hoje. Eu gostaria de encerrar mencionando aqui uma interpretação de um sociólogo do século XIX, Max Weber, quando ele tenta relacionar a influência da moral cristã calvinista com o desenvolvimento econômico em algumas regiões do mundo. E ele faz isso numa obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele tenta compreender de que forma o calvinismo, que busca a explicação da salvação da alma através da predestinação e através da prosperidade financeira como prova dessa predestinação, ele busca explicar a construção de uma moral que a gente vai encontrar principalmente em alguns grupos, seja do território germânico, do território inglês, mas principalmente no território dos Estados Unidos, né? O calvinismo ele tem grande propagação na França, são chamados huguenotes, tem uma propagação significativa na Escócia, né, que são chamados presbiterianos, mas tem uma propagação bastante importante na Inglaterra, que são chamados puritanos ingleses. E são esses puritanos ingleses que, fugindo das perseguições e das guerras religiosas, acabam colonizando a América. Então, os pais peregrinos, os Pilgrim Fathers, aqueles que vieram para a América para fundar uma nova sociedade, ou que seria no futuro os Estados Unidos, são na sua principal maioria por origem puritanos e trazem consigo essa ética do trabalho, da prosperidade e são extremamente conservadores do ponto de vista moral e do ponto de vista dos costumes. Então essa foi a história das reformas protestantes e a reação da igreja com a contra-reforma. Obrigado, por hoje é só e até a próxima. Tchau!